Boa noite mais uma vez, igreja. Sem muita demora, nós vamos para a nossa série de mensagens, nossa segunda mensagem da série, Mandamentos Recíprocos. Como ter aí uma vida bem-sucedida. Quem não gostaria de ter vida bem-sucedida? É ou não é? Uma vida bem-sucedida, ela é felicidade, é bênção de Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês, então, o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. Vamos ler para iniciarmos a mensagem desta noite. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. À medida que os irmãos forem encontrando, nos colocando em pé, para fazermos a leitura, então, do texto da Palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 25. Diz assim a Palavra do Senhor: para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. Vamos orar. Pai, em Teu nome estamos, em Teu nome aqui trazemos, ó Deus, esta mensagem do Senhor. Que ela venha ao encontro das nossas necessidades e que o Teu pequenino servo que nos fala venha a ser como uma caneta a escrever nos corações dos irmãos e dos aqui presentes. Pai bendito, nos dê graça, nos dê a misericórdia e que possamos, de fato, viver vidas cristãs. Viver, ó Pai, vidas que Jesus Cristo quer que vivamos. Em nome de Jesus nós choramos, te agradecemos. Amém. Poder sentar. A minha outra versão aqui, ela diz o seguinte: a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando nós pensamos nessa temática dos mandamentos recíprocos, nós buscamos versículos que dão essa contrapartida. E esse versículo em especial que nós lemos aqui, este contexto imediato onde Paulo ele traz aos coríntios, fala da diversidade na unidade. Ou seja, mesmo com diversas pessoas diferentes, vários pensamentos, um diferente do outro, nós devemos ter unidade. Precisamos ter unidade, e Paulo incentiva isso, e um dos versículos ele fala sobre essa questão, e eu gostaria muito de frisar isso, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim, que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Aonde Paulo ele traz uma intenção. Qual é a intenção dele trazer as palavras que estão aqui no capítulo 12, antes de ele falar de dons no capítulo 13, e nós conhecemos bastante sobre o dom do amor, mas antes de ele falar sobre dom, ele trata a igreja como ser igreja. E nós precisamos entender o que é ser igreja, e como ser bem-sucedido. Ter uma vida bem-sucedida dispõe de fazermos as coisas corretas e termos resultados abençoados corretamente também. Então, semana passada nós falamos sobre a valorização dos relacionamentos e hoje a gente continua nos versículos de valorizando os relacionamentos, aonde nós podemos encontrar no texto que nós lemos o seguinte ponto: cuidam uns dos outros. Nós precisamos cuidar uns dos outros. E este é um imperativo também, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem
cooperem os membros de igual modo, de igual cuidado, em favor uns dos outros. E esta palavra cooperem aqui é importante a gente trazer o que Paulo disse aos coríntios de forma exegética, de forma que nós possamos compreender qual foi o sentido que Paulo trouxe, porque fica um sentido muito vago. Como eu posso cooperar? E aí a outra versão NVI, ela fala sobre o cuidado mútuo, mas a versão Almeida Corrigida Fiel e também a Almeida Revista Atualizada, ela traz essa questão do cooperar. Cooperem os membros, ou seja, a palavra cooperar aqui, cooperem, é marenal, que é no grego, e uma das traduções, um dos significados para esta palavra é procurar promover os interesses de alguém. Então, cuidar uns dos outros não é você simplesmente ajudar, não é simplesmente você estar junto, mas é procurar promover o interesse de outra pessoa. E qual é o interesse da outra pessoa? O que ele precisa é estarmos promovendo isso, é ajudar. E quando nós fazemos isso bilateralmente, nós conseguimos, então, buscar uma vida bem-sucedida. Quando eu me interesso em te ajudar, em te abençoar, e você se interessa em me abençoar, automaticamente nós seremos abençoados e bem-sucedidos. O problema é que hoje em dia nós somos egoístas. Nós queremos sempre o bem nosso. Nós queremos sempre olhar para nós. E depois a gente vê o outro lado. Então Paulo, ele traz isso, e certamente isso acontecia também lá em Corinto, porque senão ele não escreveria isso. Então aqui ele está dando uma instrução, está instruindo os irmãos lá em Corinto sobre essa questão. Ele viu essa dificuldade, essa problemática, e ele instrui a igreja sobre isso. E dentro desses cuidados, cuidam uns dos outros, ou seja, cooperem, olhem para o outro, promova o que o outro também seja bem-sucedido. Nós temos alguns pontos. Que primeiro, Deus deseja um corpo sem divisão. Deus deseja um corpo sem divisão. E nós temos que tomar cuidado, porque a divisão ela é muito fácil de acontecer. Unir é difícil, mas na hora de destruir, na hora de dividir, é muito fácil. Por quê? Porque existe um potencial, existe algo que aumenta essa energia, que é o nosso ego, que é o desejo do inimigo das nossas almas. Ele quer ver uma igreja sadia crescendo, ele quer? Ele não quer. Aonde entra a nossa tarefa, a nossa missão de vigiarmos e orarmos. Orar, irmãos, orar. E aos domingos, às 8 horas da manhã, nós estamos nos reunindo para orar pela igreja. E se você não pode vir, amém, mas se você pode vir, venha, porque tem sido uma grande bênção. E ali nós entregamos as demandas que nós precisamos, como igreja, organização, alcançar, e entregamos na mão do Senhor. Irmãos, orar não é algo banal. Orar não é algo sem sentido. Às vezes nós achamos que orar é algo sem sentido. Às vezes, como que está a minha vida de oração? Às vezes eu nem estou orando. Às vezes eu nem busco a oração, o direcionamento de Deus. Eu busco as minhas vontades e esqueço. Mas Deus, ele continua desejando que o corpo, ele não tenha divisão. A vontade de Deus é clara. Não haja divisão no corpo. Como nós lemos, para que não haja divisão no corpo. Então Deus deseja uma unidade. A desunião enfraquece o testemunho da igreja. Aqui não acontece isso, só lá na igreja dos outros. Ironicamente falando, nós precisamos, irmãos,
trazer essa ironia para a realidade. Se não acontece, que nós continuemos orando para que nunca aconteça no nosso meio uma divisão. Uma divisão, que a divisão ela só é interessante para duas pessoas. Primeiro, para a pessoa que quer causar a divisão. Segundo, para o inimigo das nossas almas. Só esses dois têm interesse na divisão. E aí quem sofre é a igreja local. Então não podemos observar essas coisas e deixar à vontade. Segunda coisa, então primeiro, Deus não deseja Deus deseja um corpo sem divisões. Segundo, todos os membros são responsáveis uns pelos outros. Todos nós somos responsáveis uns pelos outros. Sabe aquela questão da criança? Você pode deixar uma criança sozinha na rua? Por que eu não posso? Ela não é responsável por ela mesma. O meu primo, ele tinha em torno de 10 anos de idade. Era Dia das Mães, lá em São Bernardo do Campo. Era Dia das Mães. E um primo meu maior, ele já tinha uns 14 anos, ele foi resolver alguma coisa no centro da cidade. A minha tia morava próximo ao centro da cidade. Se você conhece São Bernardo do Campo, a Avenida Pereira Barreto, é uma avenida que tem ali os trólebus e tudo mais, aonde esse meu primo mais velho, ele foi resolver alguma coisa e o menor foi atrás dele, de 10 anos. Ele foi atrás porque ele queria acompanhar o irmão mais velho. E o que aconteceu? O meu primo mais velho, ele seguiu, ele atravessou o farol e o meu primo mais novo não tinha noção nenhuma, ele foi correndo, o trólebus não viu o meu primo mais novo e passou por cima da cabeça do meu primo. E o meu primo veio a falecer. E eu era pequeno, então eu devia ter... Hoje ele teria a minha idade. Hoje, meu primo, ele teria a minha idade, mas ele foi ceifado com um ônibus passando por cima da cabeça. O meu pai foi lá e recolheu o cérebro do meu primo, que tinha estourado pela pressão do pneu em cima da cabeça dele. Estragou o Dia das Mães. Imagina só, no Dia das Mães, você recebeu uma notícia dessa. É chocante, não é? Então você imagina uma igreja que não tem o cuidado mútuo. E pessoas têm saído das igrejas e têm buscado outras coisas por aí no mundo que não é Jesus. E de certa forma, essa pessoa que não tem discernimento espiritual, ela corre o risco de um caminhão passar por cima da cabeça dela. Mas eu não estou falando fisicamente, eu estou falando espiritualmente. Aquele meu primo, ele perdeu a vida ali, não pode fazer mais nada. Mas às vezes uma pessoa que sai da presença de Deus, ela está bem próximo de Deus e ela, através de problemas, através de olhar o mau testemunho de uma igreja, ela sai e nunca mais volta aos caminhos do Senhor. Olha que risco que isso traz. Todos os membros são responsáveis uns pelos outros. Os membros indicam que ninguém está isento. Todos nós somos responsáveis. Se algum irmão da igreja, e eu não estou falando membro da igreja, eu estou falando de pessoas que temos relacionamentos, que estamos apresentando a Cristo, pessoas que porventura conhecem o caminho. Nós somos responsáveis em instruir, responsáveis em discipular, nós somos responsáveis em seguir junto, apoiar, como nós vimos na semana passada, o dar suporte, o apoiar, pegar pelo braço e andar junto, lado a lado. Quem nasceu num berço evangélico, como a gente costuma dizer, não sente muito essa dificuldade e esta ausência. Mas quem se converte na vida adulta
ela tem um conflito interno muito grande, aonde ela vai deixar coisas que ela fazia, que tinha prazer, para fazer coisas que o Espírito dá prazer. Mas esta guerra espiritual, esse conflito que Paulo diz, as coisas que eu não quero fazer, estas faço, mas aquelas que eu quero fazer, eu não faço. Esta é uma luta espiritual que temos e que nós precisamos ajudar o outro. Todos nós temos isso, irmãos. Um tem mais do que o outro, mas precisamos dar suporte, precisamos cuidar uns dos outros. Não podemos aceitar, de fato, as pessoas falarem, olha, eu não quero mais saber de Cristo. Não podemos aceitar com naturalidade. Precisamos cuidar uns dos outros. Ninguém está isento. Cada cristão tem responsabilidade no cuidado comunitário. Irmãos, é bom estar em comunidade. É bom, é ou não é? É bom estar em comunidade. Mas a comunidade precisa estar com um propósito. Não é estar por estar. Nós temos um objetivo e um propósito de estarmos juntos. Isso não é um clube eclesiástico. A igreja não deve ser um clube onde as pessoas vão desfrutar do que acontece ali. Não é a questão de você absorver e consumir o conteúdo do culto. Não, você tem que estar aqui para prestar o seu culto a Deus. Não consumir o conteúdo do culto, mas ser parte do culto, cultuar a Deus, cultuar a Jesus. E esse cuidado comunitário é importante, porque ninguém gosta de estar onde não se sente bem. Isso é fato. Nós não podemos tirar isso da realidade. Essa é uma realidade. Ninguém gosta de estar num lugar que não se sente bem. Eu fui muito bem recebido com a minha família aqui na Ibabe. E eu tenho certeza que você está aqui, você também foi bem recebido pela família Ibabe. Mas precisamos avançar, precisamos servir mais. A igreja precisa desse autocuidado. Por isso nós estamos trabalhando esse assunto na Escola Bíblica Dominical. O cuidado mútuo, o autocuidado. Então, primeiro, Deus deseja um corpo sem divisões. Segundo, todos os membros são responsáveis uns pelos outros. E terceiro, o cuidado mútuo preserva a saúde da igreja. Uma igreja saudável é uma igreja que tem um cuidado mútuo, que as pessoas cuidam-se umas das outras. Lembram o que é cooperar? Vocês lembram o que é cooperar? Cooperar é pensar no bem do outro. Então precisamos pensar no bem do outro. Eu preciso pensar no bem da Cremilda, e a Cremilda precisa pensar no bem da Jô, e a Jô precisa pensar no bem da Cida, e a Cida precisa pensar no bem do Elias, e assim por diante. Precisamos pensar no bem uns dos outros, e isso traz uma saúde para a igreja. Quem já passou por enfermidade, que ficou internado, sabe muito bem qual é a falta, o que faz a falta do cuidado, de estar com o corpo são. Quem ficou internado na Covid, graças a Deus eu não peguei Covid, mas quem ficou internado na Covid pôde perceber quão limitado nós somos. A nossa saúde, ela é limitada, mas Deus, Ele traz a saúde para nós e para a igreja dele. A igreja é dele. Eu não sou dono da igreja. Eu não mando aqui. Mas pode ficar tranquilo que você também não manda. Quem manda é Jesus. E as coisas de Cristo são espirituais. E o pastor é o anjo da igreja. É quem traz as palavras de Deus para a igreja. São funções diferentes. Temos que ter cuidado. E esse cuidado mútuo preserva a saúde da igreja. Tenha igual cuidado. Aponta para a atenção, para o zelo e para o amor prático. Uma igreja saudável é marcada pelo cuidado recíproco. Então lembre-se, valorizar os relacionamentos, cuidando uns dos outros. Segundo, valorizando os relacionamentos, sujeitando-se uns aos outros. Efésios
capítulo 5, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Nós só podemos nos sujeitar uns aos outros se tivermos o temor de Cristo. Cristo deve ser o nosso centro das nossas atenções, das nossas vontades, das nossas ações. A palavra de Deus traz isso claramente, que precisamos sujeitar uns aos outros, mas no temor de Cristo. O que Cristo faria? Cristo exerceu o seu ministério, ele colocou bases em sua igreja, ele edificou a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E não está falando aqui de denominação, estamos falando da igreja de Cristo, porque a denominação não salva ninguém, a igreja batista não salva ninguém, quem salva é Jesus. E a palavra sujeitando-vos aqui, uma das traduções, significados é sujeitar-se, obedecer. Precisamos entender que nós precisamos ter um comum acordo e entender que qual é o bem comum. Para que estamos fazendo isso? Por que isso vai acontecer? Por que o pastor tomou uma tal decisão? Por quê? Existe um objetivo, existe um propósito. Então, na dúvida, pergunte. Não seja aquela pessoa que vai dividir a igreja, que vai dividir os pensamentos. Vamos estar juntos. Amém ou não? Estão comigo? Vamos estar juntos. Glória a Deus. E aí, pensando na sujeição, na sujeitar-se, obedecer, primeira coisa, a sujeição, ela é mútua. A palavra de Deus diz: sujeitai-vos uns aos outros. Então, não é eu que mando e você obedece. Sabe aquela velha frase? Manda quem pode, obedece quem tem juízo? Isso é coisa do mundo. Porque na igreja não pode acontecer. Sujeitai-vos uns aos outros. Uns aos outros. Mostra que a vida cristã envolve humildade relacional. Não imposição. Todos aprendem a servir e não a dominar. Nós só podemos sujeitar-vos uns aos outros se somos humildes. Se eu for humilde e reconhecer o meu lugar no corpo de Cristo, o meu lugar na igreja, e aí nós vamos poder olhar, observar e sujeitar com uma sujeição mútua. Sujeitai-vos uns aos outros. Quantas igrejas tem dono por aí? Parece que falta Bíblia. Parece que falta Bíblia. Certa vez, eu ouvi de um pastor que estava me instruindo no ministério, e ele disse o seguinte: as pessoas têm que olhar a igreja e falar, é a igreja do Ricardo. E eu falei, pastor, desculpa, mas eu não vou seguir nessa linha, porque a igreja é de Cristo. A igreja não é minha. Eu não posso, a igreja do Ricardo não é, a igreja é de Cristo. Mas um pastor me orientou nesse sentido. Eu falei, pastor, desculpa, não dá para seguir esse conselho. Mas você sabia que tem muita gente assim. Muita gente assim, que se apodera do que não é dele. A igreja não é minha. A igreja é de Cristo. Esse patrimônio não é meu. Esse patrimônio é de Cristo. É dele. As ofertas dos irmãos, as contribuições dos irmãos, não é um culto a Ibabe, é um culto a Cristo. É Cristo, Cristo, e Ele quer que a sujeição seja mútua. Segundo, a atitude nasce do temor de Deus. A motivação, ela não é agradar pessoas, mas honrar a Deus. Quem teme ao Senhor se dispõe a ceder e servir. Precisamos ceder e servir ao Senhor. E nós só podemos servir ao Senhor se, de fato,
nós temermos a esse Deus. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. Só podemos sujeitar-nos uns aos outros se nós temermos a Cristo. Sem temor a Cristo, nós não iremos seguir adiante o que está na Bíblia. E o que é a Bíblia? É a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela deve ser o que na vida do cristão? A regra de fé e prática. Mas sabe o que acontece? Na igreja da atualidade, a igreja atual, a igreja moderna, ela tem um problema. Parece que tirou a Bíblia das suas reuniões. Por isso que Jesus diz lá em Apocalipse, João revela Jesus Cristo falando: eis que estou à porta e bato. Jesus está à porta das igrejas atuais. Ele quer entrar, mas as pessoas não deixam Jesus entrar. Sabe por quê? Porque quem manda aqui sou eu. As pessoas falam, cuidado com esse negócio do corte, viu? Eu estava vendo um corte aí, às vezes as pessoas, elas trazem ali, pegam um corte e falam que o pastor falou aquilo ali. No contexto, eu não estou falando que eu mando aqui, tá, igreja? Então, por favor, porque às vezes pega um corte e fala, o pastor está falando que manda. Não, eu não mando aqui, tá bom? Quem manda é Jesus. Mas as pessoas, a igreja da atualidade, tem deixado Jesus para fora. Misericórdia. Que esta igreja, que é a IBAB, convide Jesus para entrar. Por isso que a nossa divisa, o nosso lema, a nossa missão, ela é o quê? Vestimos para levar as pessoas a um relacionamento crescente. Só podemos levar uma pessoa a um relacionamento crescente com Jesus se tivermos. E para termos um relacionamento com Jesus, precisamos sujeitarmos uns aos outros. E essa atitude só nasce no temor de Deus. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E aí eu posso, com humildade, honrar a Deus, servir uns aos outros, ceder muitas vezes o meu desejo. E eu poderia aqui pontuar várias coisas que eu cedi para o bem da igreja. Eu poderia pontuar, mas isso não é ético. Isso não é moral nem ético, eu ficar jogando na cara dos irmãos o que nós cedemos. Mas saiba, todos nós, irmãos, precisamos ceder para sermos unidos. E ceder por um objetivo em comum. E o propósito é louvar e engrandecer a Cristo. É ganhar almas para Jesus. Se nós não pensarmos nisso, a igreja vai continuar com 30, 40, 50, 60 pessoas, 70, 80 no máximo. E vai ficar assim, confortável. Está bom. Se eu pensar isso, num município que tem 235 mil pessoas, ficarmos conformados em termos 80 pessoas para Cristo, é uma pequenez muito grande. Devemos pensar grande, irmãos. A igreja foi instituída nessa terra para levar a mensagem de Jesus. Tem aquele hino, né? A mensagem do Senhor, aleluia, é cheia de perdão e amor. Cristo salva o pecador, aleluia. Ele salva por meio de até um olhar. Então, lembre-se disso. A atitude de sujeitar-vos uns aos outros só acontece com o temor de Deus. Terceiro, a sujeição promove unidade. Quando nós nos sujeitamos a uns aos outros no temor de Deus, essa sujeição nos promove uma unidade. Quando há submissão voluntária, o corpo vive em harmonia e ordem. A unidade é fruto de corações rendidos a Deus. Se esta igreja tem corações rendidos a Deus, nós iremos fazer o melhor para Deus em unidade. Vamos louvar melhor, hein, Sérgio? Acho que essa música precisa repetir, porque o pessoal eu senti um pouco acanhado. É uma música velha nova. Uma música velha nova. Precisamos em unidade. Olha que bênção que é cantar uma música que todo mundo conhece, aquele louvor maravilhoso que você
imagina aí, olha, assim o céu vai ser assim, olha que glória, só louvor e honra. Então, segundo, sujeitai-vos uns aos outros. Primeiro, cuidar uns dos outros. E agora, em terceiro lugar, suportando-vos uns aos outros. Suportar uns aos outros. E esse é um texto que traz um erro de interpretação. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Mas a palavra aqui que eu quero trazer neste momento é sujeitar, é suportar, na verdade. Suportando-vos, suportai-vos uns aos outros. E essa palavra, muitas vezes a pessoa fala, eu tenho que suportar. Fazer o quê? Eu não gosto do Sérgio, mas eu tenho que suportar o Sérgio. Porque a Bíblia fala para eu suportar. Irmãos, está errado esta interpretação do texto, viu? Sinto lhe informar, se você já pensou assim, eu usei o Sérgio como exemplo, mas não é verdade, hein? Vem ironia, daqui a pouco faz um corte, hein, Sérgio? Olha lá, o pastor não se dá com o Sérgio. Então, olha só, suportando-vos uns aos outros, suportai-vos, é a palavra no original, aneromai, que na sua tradução para o português aí, o significado, eu gostei desse aqui em amarelo, que é carregar. Mas você não encontra em nenhum momento, em nenhum dos significados do grego, suportar de ter que aguentar o outro. Pelo contrário, olha lá, levantar, manter-se ereto e firme, sustentar, carregar, suportar. Dar suporte. É isso aí, irmão Ângelo. Dar suporte, carregar, dar suporte. Precisamos carregar os fardos uns dos outros. De manhã, nós vimos isso na aula da escola dominical, vimos alguns testemunhos e quão importante é a vida discipuladora na vida de outro irmão. E não é porque é velho na fé que não precisa de cuidado, porque o discipulado não é estudo, não é escola bíblica. Escola bíblica você vem para a escola bíblica. O discipulado é você instruir e ajudar, dar suporte, estar junto. Olha, eu vou falar, hein? Eu vou falar. Quantas pessoas estão por aí carentes de uma palavra amiga? No mundo que nós estamos, um mundo onde as pessoas são egoístas, cada um por si, como diz aquela música, cada um por si, Deus contra todos. Tem uma música assim do mundo. Cada um por si, Deus contra todos. E quando você pensa nisso, é assim, é um mundo que o mundo pensa assim. Quem aqui já teve o privilégio de ir na Paulista num dia da semana? Ali, as pessoas andam que não dão nem bom dia para ninguém. Porque é cada um por si, literalmente. Eu vim de São Paulo. Eu vivi pouco São Paulo. A Michelle viveu mais São Paulo do que eu, porque eu cresci no ABC, então no ABC ainda tinha uma característica semelhante à Hortolândia, a nossa região aqui, Campinas e tal, então tinha mais ou menos essa cultura. Mas quem viveu em São Paulo sabe muito bem o que é isso. Sabe muito bem o que é isso. O individualismo. As pessoas nem se cumprimentam. Então, precisamos fugir disso e carregar as cargas uns dos outros, amém? E suportar o outro com paciência. E a paciência é um dos frutos do Espírito de Gálatas 5:22. Paciência. Tem paciência comigo, Otaviano? Às vezes eu vou dar uma meta muito ousada, mas essa meta ela vem do Senhor. Porque se a gente não ousar, a gente não vai desfrutar da fé que nós temos em Cristo. Nós não vamos viver o sobrenatural, ficar na mesmice. Irmãos, eu poderia muito, eu estava falando com a irmã Michele, eu poderia muito neste ano fazer o quê?
Vamos viver domingo a domingo. Eu venho, trago a mensagem, vou indo, sem motivação nenhuma, sem plano nenhum, sem meta nenhuma, sem almejar nada. E aí vai seguindo. Quando chegar no final do ano, a igreja fica aí, procura um pastor. Não poderia fazer isso? Poderia, não poderia, Elias? Poderia fazer isso, não poderia? E vivendo, domingo a domingo, né, Paulo Abel? Venho aqui, prego, vou embora e vou cumprir no aviso prévio. Né? Como é ruim cumprir aviso prévio, não é? Então eu não estou aqui para cumprir aviso prévio. Eu estou aqui para pregar, eu estou aqui para trabalhar. Como eu disse aos irmãos, esse ano de 2026 será um ano frutífero, um ano como nós nunca vivemos. Precisamos avançar. Avançar! Avançar! E se nós estivermos juntos, nós vamos avançar, em nome de Jesus, suportando-vos uns aos outros, dando suporte. Pastor, isso é loucura! Mas vem comigo que você vai passar de ano. Vem comigo que você passa de ano. Vamos para cima, suportando uns aos outros, implica em convivência real, com limitações e falhas. Mesmo com limitações e falhas, nós precisamos conviver realmente. Vida cristã não é fuga de conflitos, mas perseverança no amor. Conflito vai existir, mas nós precisamos amar uns aos outros. Entender que nós precisamos suportar uns aos outros e dar suporte. Vamos seguir. Segundo, perdoar é uma escolha contínua. Eu tenho que perdoar, não é só hoje, viu, Massamira? Eu tenho que perdoar hoje, amanhã, depois. Os discípulos perguntaram para Jesus, mas e aí? Como que eu tenho que perdoar? E aí Jesus fala, 70 vezes 7 no dia. Já fez essa conta? É muito perdão, hein? E você sabia que muitas pessoas aí contraem câncer? E a irmã Maria de Lourdes, ela vai concordar comigo, por conta de doenças psíquicas. Porque ela guarda um remorso, ela guarda um rancor dentro de si, e aquele rancor acaba se tornando um tumor. E a pessoa acaba contraindo câncer porque ela não perdoa. Por isso que Jesus Cristo disse, olha só como Jesus é inteligente, hein? Ele é Deus. Perdoa, libera perdão, que é para você ficar livre das enfermidades. Ah, mas quanta gente não libera perdão. Ah, não, ele me magoou, não perdoou de jeito nenhum. Cuidado. Porque esta mágoa, ela é antibíblica e ela pode te trazer consequências irreversíveis. Não estou falando que todo mundo que tem câncer tem esse problema, tá bom? Fique bem claro isso. Mas uma das causas para o câncer é o remorso. Ela vem da psique, é a falta de entender o que a Bíblia diz. Irmãos, se seguirmos a Bíblia, nós vamos ficar livres de tanto problema, e perdoar é uma escolha contínua. Eu devo decidir perdoar, assim como amar, eu escolho. Perdoai-vos mutuamente, perdoai-vos uns aos outros. Então, suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, ou seja, uns aos outros, aponta para uma atitude constante. O perdão cristão não é ocasional, é um estilo de vida. Se você achar que eu pisei na bola contigo, me procure. Pastor, pisou na bola comigo. Um dia o Cristiano me procurou. O que está acontecendo? Você tem alguma coisa contra mim? Você pisou na bola. Na hora, me perdoe, meu irmão. Não foi essa a intenção. Me perdoe. E estamos aí, bem, para a glória de Deus. É assim, meu irmão. Imagina só se o Cristiano, em vez de vir falar comigo, para tirarmos esta diferença e entender, porque é um mal entendido. Conflitos, muitas vezes, eles vêm de um mal entendimento.
de uma situação. E aí ele vai lá, fala para a Cris fica chateada porque é marido, aí vai lá, fala para o Vini fica chateado porque é mãe e pai, e aí o Vini tem um amigo, fala com o amigo, esse pastor aí, hein? Aí o amigo já pega, fala pro outro, daqui a pouco já tá lá no ouvido do Paulo Abel, daqui a pouco tá lá no ouvido do Elias, aí o Elias acaba o encanto. O pastor me ajudou, não, o pastor não me ajudou mais não. Ele fez isso com intenção. Aí começa a pensar assim, por quê? Porque é algo que não foi resolvido. Irmãos, uma floresta, ela pega fogo a partir de uma fagulha. No verão aí, quando não tem chuva, no inverno, na verdade, né? No inverno que não tem chuva, quantos a gente vê de fogo nas rodovias? E às vezes é um carro que jogou uma pituca de cigarro acesa, pegou num mato seco, e aí, a floresta. E a gente está estudando isso de manhã, estudamos, na verdade, na Epístola de Tiago, que a língua, ela é como uma fagulha que incendeia um bosque, se você não controlar. Então, o domínio da língua é importante para não pegar fogo em tudo. E o fogo destrói. Alguém aqui já teve a casa destruída pelo fogo? Eu creio que não. Quase, Jael. Então, imagina, eu quase tive um carro consumido pelo fogo. Ainda bem que na época tinha extintor no carro. Hoje já não tem, né? Não é obrigado. Se fosse naquela época, meu Corcelzinho tinha virado só esqueleto. Porque vazava gasolina no motor, pegou fogo, eu consegui abrir, tacar o extintor e apagou o fogo. Interessante. Só quem teve Corcel e Fusca sabe o que é isso, né? O viver perigosamente. É viver perigosamente. Quem teve Fusca e Corcel sabe que é viver perigosamente. Aquele carburador ali é terrível, tá bom? Então, perdoar é uma escolha contínua. E aí é um estilo de vida. Terceiro, Cristo é o padrão do perdão. Irmãos, se nós não tivermos isso em mente, que Cristo, ele é o padrão do perdão porque ele nos perdoou. Nós somos pecadores. Nós não temos nada que chame a atenção de Cristo. Mas ele morreu por mim e por você, mesmo sem vivermos, sem existirmos. Mas ele já conhecia, ele já sabia em sua onisciência, porque ele é Deus. E ele morreu por mim e por você na cruz do Calvário, para me dar vida e vida em abundância. Ele me perdoou e ele perdoa todo aquele que chega a ele e pede perdão. Você não precisa de nenhum intermediário para pedir perdão a Deus. Você pode pedir perdão a Deus em nome de Jesus, aí no seu lugar. E você será salvo em Cristo Jesus. E se você já é um salvo em Cristo Jesus, e às vezes tem uma mágoa no seu coração, pede para Jesus Cristo tirar isso do seu coração, para viver uma vida leve. Você só vive uma vida leve se você não tiver mágoas no coração. Cristo é o padrão de perdão. Assim como o Senhor vos perdoou. Olha aí no texto. Suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos mutuamente, caso alguém tenha movido de queixa com o outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, também assim perdoai-vos. E Jesus Cristo mostrou isso na sua oração dominical. Perdoai-vos assim como eu tenho, perdoar o meu pecador assim como eu tenho, ou me perdoa assim como eu tenho perdoado o meu devedor. Será que eu tenho perdoado o meu devedor? O meu devedor não é o devedor de dinheiro. Meu devedor é aquele que me magoou, aquele que eu tenho queixa. Eu preciso perdoar. Se eu não perdoar, como Cristo vai me perdoar? Se eu pedir perdão para ele, sendo que eu não consigo perdoar o outro. Por isso que nós devemos perdoar como Cristo perdoou a mim e a você. Cristo é o padrão de perdão. Cristo é o padrão Ele é a medida. Assim como o Senhor nos perdoou, vos perdoou, define a medida. Quem foi perdoado pela graça é chamado a perdoar com graça. Perdoar sem esperar nada em troca. Simplesmente
perdão. Como diz o outro, libera perdão, irmão. Quarto e último ponto. Consolai-vos uns aos outros. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. E aqui, a palavra consolai-vos é paracléu, e essa palavra traz ali na sua significado, na sua aplicação, o conforto ou instrução. Consolai-vos, conforte, instrua uns aos outros. Então, quando nós vemos isso, meu irmão, minha irmã, primeiro, o consolo é uma responsabilidade mútua. Quando você perde um ente querido, como é bom ouvir palavras de consolo, é ou não é? Às vezes não precisa falar nada, só de estar junto. Sabe aquela pessoa que perdeu algo muito valioso, que não seja uma pessoa? Às vezes a pessoa tomou um calote, às vezes a pessoa foi à bancarrota, e aí você não tem como ajudar financeiramente, mas só de você estar ali apoiando, estar junto, muitas vezes, já é algo que ajuda, já é algo que traz consolo ao nosso coração. Irmãos, olha só que interessante, precisamos estar juntos para tudo isso acontecer. Perdoar uns aos outros, suportar uns aos outros, consolar uns aos outros. Isso são mandamentos recíprocos. Precisamos. E para fazer isso uns aos outros, precisamos estar próximos. Será que vocês estão me entendendo? Eu entendo que o silêncio é um silêncio reflexivo, né? Eu acho que é um silêncio reflexivo. Eu tenho que entender que a mensagem ela não tem que ser barulhenta, porque às vezes a pessoa acha que a mensagem está fazendo efeito porque a mensagem é barulhenta. Glória a Deus, aleluia! Mas muitas vezes o silêncio reflexivo ele é mais importante do que o barulho do amém, do aleluia, porque eu percebo que os irmãos estão refletindo naquilo. É um silêncio reflexivo. O consolo é uma responsabilidade mútua. Consolai-vos uns aos outros mostra que o cuidado espiritual é a tarefa da comunidade, não apenas individual. É uma tarefa da comunidade, espiritualmente, conformar, ajudar, consolar, instruir. Segundo, faz parte. Segundo, desculpa aí, gente. Agora eu não sei se vai funcionar. Pode passar. Aí. A esperança cristã é a base do consolo. A esperança cristã é a base do consolo. Acho que deu ruim aqui. A esperança cristã é a base do consolo. Com essas palavras, meus irmãos, nós podemos, de fato, apontar as verdades ensinadas por Cristo. Anteriormente, a volta de Cristo e a ressurreição, porque Paulo está falando aos Tessalonicenses aqui, no contexto imediato, sobre a volta de Cristo e a ressurreição dos mortos, e aí ele fala, consolai-vos uns aos outros com estas palavras, e a esperança cristã é a base do consolo. O consolo bíblico nasce da esperança escatológica. Nós sabemos que Cristo irá nos buscar, amém? Cristo vem nos buscar, aleluia! E com essa esperança precisamos entender. Minha irmã Aurora, está difícil, mas Jesus Cristo vai vir nos buscar e vai acabar com todo esse sofrimento. Essa é uma palavra de consolo, irmão. E às vezes nós profetizamos na vida do irmão palavras de maldição. Ah, Elias, o pessoal não vai lá na sua casa lá te fazer uma visita, também o pessoal não gosta de você. Aí, em vez de eu falar, os irmãos estão sem pressa, os irmãos estão sem tempo e tal, mas a gente vai organizar e vamos lá. Vamos lá trocar umas ideias, vamos lá fazer uma resenha, como diz o Wesley, que gosta de uma resenha. Vamos lá resenhar. E aí a gente vai lá no Elias, leva um dominó, vamos lá trocar uma ideia, isso é bênção, é ou não é?
Mas cadê? Mas não é porque os irmãos não gostam, viu, irmão Elias? Por favor. Ó, eu fico imaginando o Paulo Abel jogando um dominozinho. O truco não, mas um dominozinho, né? Brincando ali, né? Então é bênção, irmãos. E isso faz o quê? União. Isso faz o quê? Proximidade, cuidado. Irmãos, a vida do cristão, às vezes é muito chata. É muito chata. Por quê? Porque nós fazemos isso ser chato. A vida do cristão é bênção. A igreja de Atos se reunia todos os dias nas casas. Olha só que bênção. Um dia ir lá jogar dominó lá na casa do Gilson. Você não tem coragem? Eu tenho coragem de chegar lá. Vamos jogar Uno. Vamos fazer alguma coisa. Vamos tomar um café. Eu não tomo café, mas vamos tomar um chá. Bom, né? Mas é isso, irmãos. Isso é unidade. Isso é cuidado. Isso é discipulado. Estão comigo? Amém. Vocês estão entendendo? Graças a Deus. Então, terceiro, a palavra de Deus traz conforto real. A palavra de Deus traz conforto real. O verdadeiro consolo não vem de opiniões, mas da revelação divina. É a palavra de Deus que fortalece o coração aflito. A palavra de Deus fortalece o coração aflito. E aqui, Cris, eu prometi algo de manhã, eu estou falando desde manhã. Somente um prego. Somente um prego. Preste atenção no que eu vou dizer aqui. Se você quiser fazer uma filmagem, fazer um corte dessa história, vai ser interessante, tá bom? Fique à vontade. Então, somente um prego. O diabo não precisa da sua casa inteira. Ele precisa de apenas um prego. Existia uma pessoa que tinha uma casa muito bonita. E nisso chegou um comprador insistente para esta casa. E ele ofereceu muito dinheiro. Ofereceu favores. Tudo o que você pode imaginar naquela casa. Ele queria muito aquela casa. Mas o dono da casa simplesmente declinou a oferta. Ele disse: eu não quero isto, eu não quero nada disso, porque a casa significa muito para mim. A minha esposa, a gente viveu a vida toda nessa casa, eu criei meus filhos. Eu gosto muito desta casa. Eu nasci e me criei nesse bairro. Eu não quero sair daqui, eu quero ficar aqui até morrer. Eu não me interessa nada disso. Passado um tempo, o comprador volta e faz um pedido extremamente inusitado. Algo bem estranho. Ele diz: olha, eu não quero mais comprar a sua casa. Não quero. Eu quero comprar apenas um prego que estiver na parede da sala da sua casa. Só um prego eu quero comprar. Aquele quadro que você pendura bem bonito, tem um prego, eu quero comprar aquele prego. O dono achou estranho. O dono da casa achou aquele pedido muito estranho, mas ele pensou o seguinte: poxa, somente um prego? Não vai fazer tanta diferença assim. Eu troco o quadro de lugar e eu vendo um prego para ele. E ele vendeu o prego para o comprador. E você sabe que quando você compra, aquilo ali é seu. Então você faz o que quiser com aquilo. Ok? Então, o dono da casa, ele precisava deixar o dono do prego acessar a casa na hora que ele precisasse para colocar o que ele quisesse no prego. Colocar um quadro diferente, colocar alguma coisa pendurada. E foi isso que ele fez. Foi isso que ele fez. O dono da casa fica louco, fica totalmente desesperado. Ou melhor, passado algumas semanas, voltando um pouquinho, vendeu o prego. Passado algumas semanas, o comprador volta na casa.
Só que dessa vez ele retorna e traz algo extremamente horrível. Ele traz uma carcaça podre. Entra na casa e pendura essa carcaça no prego. Aí eu lembrei da cabeça de porco lá no jogo. Ele pegou aquela cabeça de porco do jogo do Corinthians e Palmeiras, lá que estava no... Ele pegou aquela carcaça, aquela cabeça e pendurou lá na sala. Só que aquela carcaça estava podre. E o que traz a carcaça podre? Mau cheiro, mosquitos, larvas, tudo que é ruim. No meio da sala. Então você imagina eu vender um prego aqui e a pessoa vem e coloca uma carcaça velha pendurada ali no fim da sala, no fim do prédio. Vocês vão querer sentar ali perto da carcaça? Às vezes não vai nem querer entrar na sala, porque o cheiro é tão ruim. E o dono da casa fica louco. Ele fica totalmente desesperado e diz: não, você vai ter que tirar isso daqui. Aí o cara diz: não, o prego da sua parede é minha, é meu prego. Eu comprei e ele é meu. Eu penduro o que eu quiser nele. Olha só, tudo com um prego. Com o passar do tempo, você já imagina o que aconteceu. A carcaça, o cheiro ruim, começou a atrair moscas, aquele ambiente começou a ficar doente, e o proprietário daquela casa, que adorava tanto aquela casa, que tinha uma história tão emocionante com aquela casa, acabou abandonando a própria casa. Porque o camarada, o dono do prego, deixou uma carcaça apodrecendo lá. E ele abandonou a casa. Não dá para ficar morando aqui. Quem aqui já morou perto de aterro sanitário? Eu já trabalhei na frente do aterro sanitário em Mauá. E era um cheiro insuportável. E a gente tinha que almoçar no refeitório e era aquele cheiro insuportável de lixo, de churume. E as pessoas já estavam acostumadas com aquele cheiro. Pessoas que estavam trabalhando há 10, 20 anos naquela empresa, lá em Mauá. E eu não suportava aquilo. Era um cheiro ruim. E o pessoal jogava ali os seus carteados, o seu dominó na hora do almoço, a peãozada jogando ali na hora do almoço. E aquele cheiro terrível. Mas esse homem, ele não aguentou o cheiro. Ele simplesmente abandonou a casa. Uma casa bonita. É assim que o inimigo opera. Ele trabalha. Não, ele não precisa da sua vida inteira para te destruir. Apenas um prego é suficiente. Aquele espaço da sua vida que você está disposto a entregar, uma porta aberta, um ressentimento que você se recusa a esquecer, como eu disse aqui na mensagem. Aquele pecado que você diz é apenas mais uma vez, é só uma vez, é só de novo, Deus vai perdoar.